Olá pessoal, eu sou a professora Flávia do canal Falando Sério Português. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria de concordância verbal. Como nós já vimos na aula anterior, pois temos um outro vídeo aqui falando sobre concordância, é uma matéria um pouco extensa, por isso nós dividimos em dois vídeos, ok? Como nós vimos na outra aula, concordância verbal nada mais é do que a concordância do verbo com o seu sujeito. Então nós vamos acabar de ver os casos em que esse verbo concorda com o sujeito, ok? Então vamos continuar com a segunda parte de concordância verbal. Concordância do verbo ser. O que observar, qual é a regra e o exemplo. Então vamos lá, o que nós precisamos observar? Primeiro, indicação de horas, qual é a regra? O verbo concorda com o numeral. Então quando eu falo de horas, o meu verbo vai concordar com o meu numeral. São 3 horas da tarde. Se fosse 1 hora, eu falaria é 1 hora da tarde. Então, o meu verbo ser, ele concorda com o meu numeral. Se for plural, plural. Se for singular, singular. Indicação de datas. Qual que é a regra? Quando a palavra dia antecede o numeral, o verbo permanece no singular. Hoje é dia 10 de janeiro de 2016. Então, hoje é dia 10. Se eu tenho dia, o meu verbo ser vai ficar no singular, que no caso é dia. Se esse dia não aparecer, eu coloco no plural. Hoje são 10 de janeiro, porque não tem a palavra dia. Expressões que indicam quantidade, preço, valor, medida. É muito, é pouco, é mais de, é tanto. O verbo permanece na terceira pessoa do singular. R$50, apesar de 50 ser uma palavra, um numeral no plural, eu vou continuar com é muito, é pouco, é bastante. Eu não vou colocar no plural, ok? Só com essas expressões. Pronome pessoal com função de sujeito ou de predicativo. O verbo concorda com o pronome. Então, eu tenho um pronome pessoal eu. Ele pode ter a função de sujeito ou de predicativo. No caso ali, o eu é o sujeito. Então, eu falo, eu sou a responsável pela exposição, porque ele vai concordar com o eu, no caso, eu sou. Próxima. Pronome interrogativo, qual, quem ou indefinido, algum, nenhum, alguém, mais o de nós ou de vós. Então, vamos lá. Se o pronome estiver no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular, não tem conversa. Se meu pronome, o qual, o quem, estiver no singular, esse verbo se mantém na terceira pessoa aí do singular. Qual de nós contará a verdade a ela? Então, eu tenho o qual que está no singular, então o meu verbo contar vai ficar no singular, no caso, na terceira pessoa do singular, contará. Agora, se meu pronome estiver no plural, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do plural ou concordar ali com nós ou com vós. Então, eu tenho ali meu pronome interrogativo. Quais? Agora ele está no plural. Quais de nós contaremos ou contarão? Por quê? O contaremos concorda com nós e o contarão concorda com quais, é como se eu falasse quais contarão e nós contaremos. Então, ele pode concordar com os dois. Isso só se meu pronome estiver no plural. O exemplo de baixo. Muitos, que aí no caso é um pronome definido, né? Muitos dentre vós, eu tenho vós agora, que eu já falei com vocês que é pouco usado, mas eu posso usar também. Então, muitos dentre vós teríeis, que eu concordo com vós, ou teriam, concordando com muitos, agido assim. Então, eu posso concordar com os dois, mas só quando o meu pronome ali estiver no plural. Próxima regra. Verbo ser. Poderá concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Vamos lá. Letra A. Se esse sujeito for nome ou pronome, o que é nome? É o nome de uma pessoa, no caso ali, Marcos. Poderia ser um pronome, ela, ele, eu, ok? Então, se ele for nome ou pronome, ele concorda com esse nome ou com esse pronome. Marcos foi as piadas da família.
Então, eu tenho o sujeito Marcos, eu tenho o predicativo ali. E o predicativo está no plural, piadas. Mas o meu verbo ali, ele vai concordar com o Marcos, porque eu tenho um nome. Se fosse pronome também seria a mesma coisa. Ele foi as piadas da família. Agora, quando eu tenho nome de coisas, melhor concordar com o que estiver no plural. No caso de cima, eu vou concordar com o nome ou pronome. Nesse caso de baixo, é melhor eu concordar com aquilo que estiver no plural. Exemplo, os programas de TV são a minha predição. Ou seja, eu gosto mais desses programas de TV. Minha predição está no singular, mas eu tenho os programas no plural. Então, o meu verbo ser vai concordar com os programas que está no plural. No exemplo de baixo, eu tenho o programa que está no singular, mas eu tenho meus prediletos que está no plural. Então, o meu verbo ser vai concordar com meus prediletos. Verbos impessoais. Então, eu tenho aí alguns verbos impessoais. O verbo haver. Quando o verbo haver indicar acontecer, existir, ocorrer ou realizar-se, ele sempre vai ficar no singular, ele não vai para o plural. Exemplo, havia muitos alunos na sala. Mesmo muitos alunos estando no plural, o meu verbo haver vai continuar no singular. Eu não posso colocar haviam muitos alunos, eu tenho que colocar havia muitos alunos. Outro exemplo, há inúmeras crianças no pátio. Mesmo inúmeras crianças sendo aí um plural, eu tenho que manter o verbo haver no singular, que é o há, ok? Segundo, verbo estar, indicando aí tempo. Está muito quente aqui, singular, sempre vou usar no singular. 3, verbo fazer, no sentido de tempo decorrido. Chegamos, faz 2 dias. 2 dias está no plural, mas eu não posso colocar fazem de jeito nenhum. Isso é um erro bem grave. Eu tenho que colocar sempre no singular. Faz 2 dias, porque ele indica tempo decorrido. O verbo ser, no sentido de tempo também. Era tarde quando chegamos. Vai continuar o era mesmo, sempre no singular. Verbos que expressam fenômeno da natureza também vão ficar no singular, porque eles são verbos impessoais aí. Eles não concordam com o sujeito, tá? Trovejou muito na noite passada mesmo, porque nem tem sujeito, né? O verbo aí é fenômeno da natureza, eu vou ter uma oração sem sujeito. Então, vamos lá. Trovejou muito na noite passada. Mesmo aí muito, dando essa ideia de plural, né? No sentido aí de grande quantidade, eu vou manter o verbo no singular, trovejou. Porém, quando esse verbo que indicar fenômeno da natureza, ele tiver de uma maneira figurada, metafórica, eu posso colocar no plural, porque nesse caso ele pode ter sujeito. Exemplo aí, amanheci de bom humor. Quem que amanheceu de bom humor? Eu, sujeito eu. Então eu posso falar eu amanheci. Porque nesse caso de amanheci, não é fenômeno da natureza amanhecer. E sim é como se eu acordasse de bom humor. Bem cedinho eu estava de bom humor. Outro exemplo, o verbo chover, ele é normalmente um fenômeno da natureza. Porém, em alguns casos, ele pode mudar. Por exemplo, choveram canivetes naquela reunião. Quando eu falo chover canivete, pode ser no sentido de uma coisa ruim, insultos, ou seja, as pessoas começaram a brigar. Então, quando eu falo choveram canivetes, o sujeito seria, nesse caso, canivetes. E esse verbo chover, ele não vai ter a ver com o fenômeno da natureza, e sim, ele estará aí numa linguagem figurada. Ok? E por último aí, deixa eu ver se esse é o último mesmo. Com as expressões parte de, maior parte de, grande parte de, metade de e a maioria de, se seguidas por palavra no singular, vão ficar no singular. Se seguidas por palavras no plural, plural ou singular, ok? Então, nós temos essas duas opções. A maioria da classe, então quando eu falo a maioria da classe, só tem singular, então não tem nem como ir para o plural. Eu tenho que manter isso daí no singular. A maioria da classe preferiu sair, então eu tenho que colocar o preferiu no singular. Agora, se eu tenho a maioria dos alunos, tanto eu posso concordar com a maioria, preferiu, ou com alunos, preferiram sair, ok? Então, essa é a finalização de concordância verbal. Nós vimos aí a maioria das regras nessas duas aulas aí, parte 1 e parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Continua com a gente.
e até a próxima. Tchauzinho!